Oiê! Deixa eu ajeitar aqui para a gente poder também ligar o Instagram, que aí a gente vai fazer live simultânea. Só um minutinho enquanto eu ligo o Instagram aqui. E a gente manda ver. Muitíssimo bom dia. Ligadinho, agora estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Gente, muitíssimo bom dia. É um prazer enorme ter aqui você nessa manhã comigo. A partir de hoje, nós vamos fazer live todos os dias, às 8h15. Hoje a gente entrou 8h20, Laurinha chorou 8h15. Mãe é assim. Coração de mãe, a mãe larga tudo para poder cuidar da filha, né? Então, gente, hoje eu vou falar para vocês o motivo de eu ter decidido fazer live todos os dias e já vou começando com vocês a realizar esse motivo, a realizar essa vontade, a realizar esse chamado, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre alimentação não inflamatória e tudo que você pode, a gente vai falar ao longo dessa semana, ao longo dessas lives, tudo que você pode fazer dentro da sua casa para você ter mais saúde, para você ter mais liberdade, para você ter mais felicidade. Como vocês sabem, eu dou curso para médicos, né, sempre de práticas integrativas, médicos e outros profissionais da saúde. E, como vocês também sabem, eu sempre falei mais para médico, né, mas eu tenho sentido um chamado no meu coração de falar justamente para todo mundo. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você é doente, você é escravo. Você é escravo de remédios, você é escravo de outras pessoas cuidarem de você. Você é escravo de um sistema de saúde que muitas vezes está corrompido. E a partir do momento que você tem saúde, você é mais produtivo. Uma pessoa próspera na saúde é muito produtiva. Então faz muita diferença você ser próspero na saúde. E eu me senti chamada para falar para vocês de saúde, saúde do jeitinho que a gente gosta, saúde espiritual, saúde física, saúde da alma, saúde emocional, a saúde psicológica. E é isso que eu proponho para vocês, que vocês tenham muita saúde. Então, hoje a gente vai falar sobre alimentação não inflamatória. Ao longo dessa semana, eu vou abordar vários temas relacionados com isso, porque eu acredito que a gente começa pela alimentação, tá? Dentro de casa, a gente começa pela alimentação. Então, já você que está aí, já compartilha essa live com todo mundo. Você que está aí, já curte. Sempre que eu encerrar a live, que eu colocar a live para vocês, comente aí 4 palavrinhas. Quando você comenta 4 palavrinhas, o algoritmo entende que essa live é importante e ajuda a distribuir melhor essa live para a gente. Então, comenta aí 4 palavrinhas e esteja aí conosco para você aprender. Olha, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre leite. Leite tem sido um tabu muito grande, não só leite, né? Hoje virou meme, a pessoa, hoje a gente vê aí nas redes sociais as pessoas, elas falando assim: "Ah, o que que eu vou comer? Café faz mal para isso, leite faz mal para aquilo, fruta faz mal para aquilo", e fica aí uma coisa faz mal, outra faz mal, outra faz mal, e as pessoas ficam perdidas no que comer. Eu já fui bem mais rigorosa na orientação à dieta, só que comida, ela não serve só
para a gente alimentar o nosso corpo. Comida também é uma interação social. A gente não pode usar comida como muleta para recompensa. Isso é errado, porque isso vai gerar obesidade, vai gerar problemas de saúde. Então, a gente tem que aprender a se recompensar e recompensar outras pessoas também né, as nossas crianças de outra forma, mas a gente também tem que aprender a se alimentar com prazer, não adianta. Não adianta nada a gente comer só o que a gente não gosta, não adianta nada a gente comer começar comendo saudável e abandonar no meio do caminho. Eu sempre falo que comida, gente, a dieta, ela não tem que ser uma dieta onde você, tem aquele período para cumprir, né. Isso é regime. Regime é assim: eu vou fazer um regime, eu vou emagrecer, depois que eu emagrecer 15 quilos, eu vou voltar à minha vida normal. Não, gente, não. Dieta tem que ser para a vida, tem que ser estilo de vida, né. Ó, oi, Jo, um beijo para todo mundo que está entrando aqui, doutora Viviane. A Jo perguntou aqui: ácido úrico alto, né. E aí, o que que o ácido úrico tem a ver com a inflamação, já que a gente está falando de dieta anti-inflamatória? O ácido úrico é um importante marcador de inflamação, muito importante marcador de inflamação. E as pessoas relacionam ácido úrico só ao consumo de proteínas. Isso está errado, né? Se você for no médico convencional que estuda pouco sobre alimentação, ele vai falar assim: seu ácido úrico está alto, então vai lá e corta o feijão, corta a ervilha, corta a carne, para de comer frutos do mar, né. Tudo tem que ser um equilíbrio. Não adianta você tirar todas as proteínas, você vai fazer o quê? Aumentar o carboidrato. O que que é carboidrato, gente? Tudo que vai virar açúcar no nosso sangue. Pensa num colar de pérolas. O carboidrato é o colar de pérolas. O açúcar no sangue, a glicose, são as pérolazinhas. Cada pérolazinha é uma moléculazinha de glicose. Se eu juntar um monte de moléculazinha de glicose, eu formo um colar de pérolas. Se eu formar formar um colar de pérolas, eu tenho aí o carboidrato. E as pessoas falam: não comam carboidrato, e às vezes elas esquecem de explicar para os pacientes, de explicar para os ouvintes, para os seguidores, o que é carboidrato. Então, tudo que vai virar açúcar é carboidrato. Arroz é carboidrato, mandioca, cenoura, trigo, tapioca, eh, as raízes, batata, né, tudo que tem embaixo da terra é carboidrato, tudo que tem embaixo da terra. A cenoura, a beterraba, a mandioca, o inhame, a batata, batata doce, tudo debaixo da terra é carboidrato. E tudo que é refinado, né, tirando o sal refinado aí, você vê as farinhas branquinhas, né, tanto a de tapioca, quanto a de trigo, quanto as outras farinhas ali, tem carboidrato, tá? As farinhas mais proteicas são alguns tipos de farinhas especiais, que também são farinhas um pouco mais caras. Então, o que que a gente faz? Se a gente quer abaixar o ácido úrico, se a gente quer diminuir o ácido úrico, não adianta só a gente tirar tirar as carnes, porque quando você tira uma parte da sua refeição, você eleva outra modalidade, outro grupo nutricional aí. Então, se eu vou tirar as proteínas, feijão, ervilha, lentilha, frutos do mar e carne, obrigatoriamente eu vou consumir mais carboidrato. Só que o que ninguém te conta é que carboidrato também faz o aumento do ácido úrico, né. Então, o carboidrato, ele vai gerar também o aumento da insulina no corpo. O aumento do carboidrato vai gerar também o aumento da insulina. O pico de insulina faz você ficar mais inflamado, então você fica inflamado pelo excesso de ácido úrico e pelo excesso de insulina. Então nós precisamos ter um equilíbrio na nossa dieta.
né. Algumas pessoas, o ideal eu já recomendei muito, vocês vão ver os meus vídeos antigos, eu sempre falo que a melhor dieta é a dieta cetogênica. Hoje eu já acredito que a dieta cetogênica é para alguns grupos de pessoas, né, porque a gente vai estudando cada vez mais e a gente vai tendo esse entendimento. E a melhor dieta é uma dieta onde você não faz muito pico de glicose. E é claro, a dieta tem que ser personalizada, né. Então, se eu for falar para uma pessoa, assim, que já tem aquela pessoa que fala assim: "Olha, eu não sou doente, eu não tenho nenhuma doença, mas, assim, eu não me sinto tão bem, eu me sinto cansada, eu me sinto fraca". Essas pessoas que não são doentes, o que que a gente indica para essas pessoas? Uma dieta de baixo índice glicêmico. O que que é baixo índice glicêmico? Quando eu falei para você que o carboidrato é o colar de pérolas, e aí se eu arrebentar esse colar de pérolas de uma vez, as pérolas vão espalhar todas de uma vez, assim, ó, puf, vai cair aquele monte de pérolas no chão. Esse monte de pérolas no chão, nada mais é do que muita glicose sendo liberada no seu corpo ao mesmo tempo, muito açúcar. Agora, se eu tirar o fecho do colar de pérolas e ir tirando uma pérola por uma, eu vou liberar esse açúcar mais devagar. Tudo que você come que faz uma liberação muito alta de açúcar no seu corpo, vai te inflamar mais ainda. E nós temos mecanismos que levam ao aumento do ácido úrico, mesmo você consumindo, deixando de consumir as proteínas e consumindo aí os carboidratos de alto índice glicêmico, até as frutas. Então, suco de fruta pode aumentar ácido úrico. Existem vias que a gente vai inflamar o nosso corpo. "Ah, então não é para tomar suco de fruta?" Gente, se quando você alcança a saúde, você alcançando essa saúde, você pode consumir mais, flexibilizar mais. Só que se você flexibiliza demais, você também perde a saúde. Então tudo é um equilíbrio. Então, enfim, para diminuir o ácido úrico, eu faço o quê? Evitar o excesso de consumo de carne vermelha, o excesso, né, aquelas pessoas que falam assim: "Eu tô fazendo uma dieta low carb, mas na hora do almoço, em vez dela comer a quantidade ideal para o corpo dela, ela vai comer 800 gramas de carne". Gente, vai aumentar o ácido úrico, tá. Então evitar o excesso de consumo de carnes vermelhas, evitar o excesso evitar os carboidratos, evitar o excesso de carboidrato. Toda vez que a gente for escolher um carboidrato, tem que escolher um carboidrato complexo. O que que é um carboidrato complexo? Esse que eu falei que libera uma pérolazinha por uma pérolazinha, libera a glicose devagarzinho, né. Então, o que são os carboidratos complexos? Todas as farinhas, quando você pensar em trigo, em tapioca, em outras farinhas, amido de milho, fécula de batata, essas farinhas todas, elas vão liberar carboidrato muito rápido, alto índice glicêmico. Agora, outras farinhas, né, por exemplo, tem farinha feita até de peito de frango, farinha proteica, não vai fazer esse pico glicêmico. As farinhas, algumas farinhas de amêndoas, farinha de banana verde, então a gente evita as farinhas, esses carboidratos refinados. E aí a gente pode comer os carboidratos complexos. Se você comer uma cenoura, você não vai ter um pico tão alto de insulina, que é o hormônio inflamatório, igual quando você come, por exemplo, um pão francês, é muito diferente. Então, assim, de manhã eu daria qual a preferência? Comer um pão, que aí eu não tô falando do pão proteico, a gente vai falar do pão proteico daqui a pouco, ou comer uma mandioca, um inhame, ovos mexidos. Ovo não vai fazer pico de insulina no seu corpo, é mais proteína. Então, para baixar ácido úrico, você vai fazer o quê? Você tem que cuidar da sua microbiota. Tem um ativo que se chama Terminuric, que é um ativo muito bom, que a gente encontra nas farmácias de manipulação. Pode usar 500 miligramas uma vez por dia, pode usar associados a probióticos. Você pode usar também o halopurinol, que é um remédio mesmo de farmácia,
que basicamente não tem efeitos colaterais, vai diminuir esse ácido úrico, o aumento do ácido úrico tem consequências muito desagradáveis, que eu vou falar para você daqui a pouco. Você vai comer sim as suas proteínas, mas coma proteínas moderadamente, né, coma moderadamente, não vou falar nem comer proteínas moderadamente, coma moderadamente. O excesso de alimento vai fazer você ter problemas no seu corpo. Além disso, o que você vai fazer? Você vai também comer carboidratos moderadamente, evitar o consumo de frutas de alto índice glicêmico. Por que não comer abacate, que não vai te causar problema? Coco, que não vai te causar problema. As frutas vermelhas, aí, tipo morango, a framboesa, não vão te causar problemas, né? E a Linalva está perguntando aqui, ela está falando: "Olha, doutora, estou grávida de 17 semanas, minha glicose está em 90 e tenho 42 anos". Vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre glicemia. Muita gente olha só a glicemia, que é a glicose no sangue, né, glicemia. Minha glicemia está em 90, minha glicose está em 90. O ideal é a gente ter a glicose abaixo de 85, porque tem os valores normais dos exames de sangue e tem os valores que são otimizados. Gente, quando esses valores normais que vêm ali na frente do exame que você fez, que a gente chama de valor de referência, não são valores otimizados. Por que não são valores otimizados? Porque ali é uma média dos valores que as pessoas apresentam, uma média. Então a pessoa vai, faz o exame de sangue. Quando ela faz esse exame de sangue, ela tira o sangue lá no laboratório, o laboratório vai fazer uma média de todas as pessoas que fizeram o exame de sangue. Aí você pensa comigo uma coisa: as pessoas que estão fazendo exame de sangue são as pessoas mais saudáveis ou não são as pessoas mais saudáveis, ou são pessoas que já estão doentes ou procurando uma doença? São pessoas que já estão doentes ou pessoas que estão procurando uma doença. Desse jeito, a gente não pode querer ter a melhor saúde do mundo, sendo que a gente tem exames de pessoas doentes, valores de exames de pessoas doentes. Então, quando a gente fala de minha glicose está em 90, eu tenho pouco parâmetro para definir isso. Por que pouco parâmetro? Porque, tá, a glicose de jejum deveria ser abaixo de 85, mas eu tenho que avaliar a hemoglobina glicada. O que que é hemoglobina glicada? Eu tenho uma proteína lá no meu sangue, vem uma moléculazinha de açúcar e pum, gruda nessa proteína. E ela não solta, não solta. E vai inativar a célula, vai inativar algumas células do meu sangue. E essa proteína perdeu a função no sangue. Se eu perdi essa função, né, dessa proteína, eu tenho uma proteína glicada, eu sei que eu estou inflamada, que eu sei que minha glicose está alta. Então, quando a gente avalia a hemoglobina glicada, a gente está avaliando qual o percentual de células do nosso sangue ali, né, das células vermelhas ali do nosso sangue, estão grudadas a uma molécula de açúcar. Dá um valor para a gente estimado de 120 dias, que é mais ou menos o tempo que uma hemácia vive, 120 dias. Então, eu não estou olhando a glicose naquele momento que foi furado o dedinho ou foi coletado o sangue do laboratório. Eu estou olhando a glicose dos últimos 120 dias. Aí a Linalva fala assim comigo: "Meu médico fala que está normal". Normal está, porque o que que é normal? Se todo mundo for gordo, o que que é normal? É normal ser gordo. É saudável ser gordo? Não, não é saudável, tá, gente? Sem gordurofobia, hoje tem um mimimi danado, é gordurofóbico, é homofóbico, é não, sem mimimi, tá? Não é saudável a gente ser gordo. A gente tem que ter um físico, magro, né, e de preferência com muita massa muscular. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar aí é, de fato,
é a hemoglobina glicada. Outro parâmetro que você tem que olhar é a insulina de jejum. Por quê? Se eu fizer muitos picos de insulina e eu tiver sempre pico de insulina e às vezes essa insulina não está entrando dentro da minha célula, está ficando ali na corrente sanguínea, essa insulina, ela é inflamatória. Então a gente colhe a insulina basal, a insulina após o jejum de 8 horas. E aí a gente vai ter um parâmetro também desse corpo. Aí eu estou falando da inflamação relacionada à glicose, relacionada ao açúcar. Então, insulina basal, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, e existe um cálculo que o laboratório faz, ou o médico pode fazer, que é o índice de OMA, calculado a partir da glicemia de jejum e da insulina basal. Esses valores dão a gente uma noção muito melhor de como está a saúde do que eu pedir simplesmente uma glicose, tá? E se a glicose está alta, se esses valores estão altos, o que eu tenho que fazer? Reduzir carboidrato. Reduzir carboidrato e exercício físico. Quando você faz exercício físico, a glicose entra no músculo sem precisar de auxílio da insulina. Quando você reduz carboidrato, você está deixando de jogar aquele monte de açúcar no seu sangue e aí não vai fazer pico de insulina, porque a insulina é liberada quando o açúcar é jogado no seu sangue. Então, quando a glicose está ali, quando seu sangue está cheio de glicose, a gente libera a insulina para que essa insulina faça o transporte de glicose do meio extracelular, que é o sangue ali, para o meio intracelular, que é dentro da célula. Então, a gente já viu de marcador inflamatório ácido úrico e a gente já viu de marcador inflamatório a insulina basal, a glicemia. Além da glicemia de jejum, o cálculo que eu falei para vocês, o índice de OMA e a hemoglobina glicada. A gente já tem 5 marcadores inflamatórios. Desses 5 marcadores inflamatórios, todos eles são reduzidos com baixa ingesta de produtos de alto índice glicêmico, que libera açúcar muito rápido. Então, diminuir a ingestão de carboidratos é extremamente necessário, tá? Outra coisa que pode estar relacionada a deficiência de alguns nutrientes. Por exemplo, a gente pode ter insulina e, é claro, a gente tem insulina nesse corpo, mas às vezes a gente não tem cromo nesse corpo. O cromo é um mineral que a gente precisa para que a gente possa colocar essa insulina para dentro da célula. Essa glicose para dentro da célula, né? A insulina e o cromo são necessárias para que a glicose entre dentro da célula. Então, a gente precisa ter clareza de que a desnutrição também vai provocar problemas no nosso corpo, tá? E aí eu falei para vocês do leite, né? Antigamente, o meu avô, vamos voltar no leite. Meu avô sentava, ele ia tomar café da manhã, eu tenho essa lembrança da infância. Ele colocava o café na caneca, ele tinha um banquinho de 3 pernas, colocava o café na caneca, ia lá no curral debaixo da vaca, espremia lá o leite cru, direto da teta da vaca, depois de higienizar a teta da vaca, espremia lá o leite cru direto da teta da vaca e tomava aquele café com leite. Gente, esse café com leite, ele é benéfico, por quê? Porque esse leite, ele carrega ali um monte de bactérias, ele tem uma microbiota muito rica. E aí, esse leite, ele vai melhorar a condição do nosso corpo. Que leite é esse? Um leite que não foi pasteurizado, um leite cru, um leite de uma vaca que pasta, que toma sol, que não fica confinada, que não é induzido um cio atrás do outro, uma vaca que não come ração com aí ingredientes para ela poder engordar mais fácil. Então, esse tipo de leite é um leite que sim, ele pode ser benéfico para a saúde, sim. Leite de vaca cru, não pasteurizado, de uma vaca saudável. Só que hoje a gente não consome leite assim mais, né? Hoje a gente consome que tipo de leite? Hoje a gente consome leite de caixinha, leite de vaca que
cio é induzido um atrás do outro, por quê? Porque, gente, a vaca é como o ser humano. Eu estou amamentando. Eu estou amamentando, por quê? Porque eu tenho um bebê. Quando a minha bebê desmamar, quando eu tirar o seio da minha bebê, eu não vou produzir mais leite. A vaca também é assim. Quando o bezerro cresce, ela não produz mais leite. Aí, para o produtor de leite não ficar sem a produção dessa vaca, ele induz um cio, faz uma nova gestação e essa vaca tem sempre uma gestação atrás da outra. Eu não sei quem tem, eu tenho 3 filhos. Filhos são bênçãos de Deus. Eu não sei quem tem mais filhos aqui, mas sempre a gente vai ficando mais cansada, né, se uma gestação atrás da outra. Eu sempre tô ou grávida ou amamentando. Eu sempre brinco desse que ultimamente, nos últimos anos, ou eu tô grávida ou eu tô amamentando. Eu amamento meus filhos 2 anos, ou eu tô grávida ou eu tô amamentando. Eu já tô mais cansada agora na Laurinha. Então agora eu não quero emendar no 4º filho, né. Se eu fosse ter um filho, eu gostaria de esperar alguns anos para eu poder descansar o meu corpo. Acaba que a gente fica com deficiência nutricional se a gente também não repor todos os nutrientes, né. A Graça tá perguntando aqui: "E o leite A2?" Já vou falar do leite A2 para você, Graça. Vou falar do leite A2 também. E aí, essa vaca, ela é uma vaca que está estressada. Gente, nós que somos seres humanos, nós não liberamos hormônios quando a gente está estressado, o nosso leite não fica menor, né. Quando com menor volume, quando a gente, come alguma coisa, por exemplo, a minha filha tem alergia a ovo, outro dia eu comi um bolo sem leite, sem glúten e com ovo, minha filha teve reação alérgica, ela teve conjuntivite. É comum nos meus filhos terem conjuntivite quando eles têm reação alérgica, e aí o pessoal fala: "Ah, é viral, é bacteriana". Gente, eu basicamente me esfreguei na minha filha, mesmo ela com conjuntivite, porque é um bebê, ela bota a mão no olho, bota a mão no meu olho, e bota a mão em tudo quanto é lugar. Ninguém pegou conjuntivite. Minha mãe estava cuidando dela, não teve conjuntivite, eu amamentando não peguei, minha cunhada estava conosco, não pegou conjuntivite, né. Ficou com os sintomas respiratórios, tosse produtiva, muco, isso tudo é sinal de inflamação, inflamou o corpo dela, porque ela tem alergia a ovo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E aí, essa vaca, ela também vai ter todos os hormônios do estresse. E pior, olha o volume, o tamanho de uma vaca. Eu peso menos de 60 quilos. E a minha bebê recebe tudo que eu tô comendo. E a vaca que come ração, né, soja transgênica, basicamente soja e milho transgênico, e ela tá ali sempre estressada, porque sempre tá grávida ou sempre tá amamentando, e a quantidade de hormônio que essa vaca recebe para ter um cio induzido para poder, né, engravidar, tá tudo ali no leite que você está consumindo. E você leva em consideração que um bezerro nasce com 50 quilos, um bebê nasce com 2, 3, 4 quilos. E a gente está consumindo isso e isso está passando para o nosso bebê, através do que a gente consome, ou através do leite que você está tomando. Então o leite, ele é extremamente inflamatório, porque também ele foi pasteurizado, ou o método de ultra alta temperatura. Por quê? Porque mata todos os micro-organismos que tem no leite, que é basicamente uma das porções mais importantes do leite. O leite cru, direto da tetinha da vaca, ele ajuda a nossa microbiota. O leite pasteurizado, não. Leite pasteurizado, leite, de caixinha que tem ultra alta temperatura, né, então não acontece isso. Então a gente tem problema com, em tomar esses leites, tá. Então a gente tem que ter aí uma mentalidade que a gente vai ter problema em consumir leite do jeito que tá. E aí vamos falar agora, vamos responder então agora a pergunta sobre o leite A2. A gente tem 2 tipos de leite, o leite A1 e o leite A2. O leite A1 é um leite que ele é produzido pela vaca
pela maioria das vacas que a gente encontra o leite hoje em dia. Hoje a gente tem leite de vaca A2. Todos os animais produzem leite A2. O ser humano também, eu não considero o ser humano um animal, tem gente que considera, isso é uma particularidade minha, mas enfim, eu acredito que Deus criou, o homem à sua imagem e semelhança. Além de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, eh, Deus lá em Gênesis, Deus fala que criou o homem para dominar sobre todos os animais, então eu acho que o homem não é comparável ao animal. A vida de um ser humano eu acho mais preciosa do que a vida de um animal, né, mas isso é uma particularidade minha. Mas o ser humano e todos os animais produzem leite A2. E o homem selecionou aí, em algum tempo da história, né, teve uma mutação genética na vaca e a vaca começou a produzir mais leite. O homem foi selecionando essa vaca que produziu mais leite. E aí essa vaca selecionada tem um leite do tipo A1. O que que é isso? A gente tem a proteína do leite de vaca. O leite ele é composto de 2 partes, do líquido e do sólido, que a gente fala o soro do leite e o sólido do leite. Dentre essas proteínas sólidas do leite, a gente tem uma proteína chamada beta-caseína. A gente tem a caseína e tem outros tipos de caseína. A beta-caseína, ela tem ali uma estrutura diferente no leite A1 e no leite A2, a diferença de um aminoácido. Essa diferença de um aminoácido é a diferença entre a gente digerir bem ou não digerir bem a proteína do leite. Então, quando você consome leite do tipo A1, você não digere bem esse leite. E a proteína, quando ela é quebrada, né, a mesma história do colar de pérolas. A proteína é um colar de pérolas e cada pérolazinha é um aminoácido. E a gente precisa quebrar esse colar de pérolas para ter os aminoácidos para a gente fazer as nossas proteínas. A proteína, quando ela é quebrada e a gente tem ali os aminoácidos, o leite A1 a gente não consegue quebrar separar todas essas pérolazinhas. Então a gente fica com peptídeo. O que é um peptídeo? Uma parte de uma proteína de 7 aminoácidos chamado BCM7 ou beta-casomorfina 7. Esse peptídeo, ele vai se ligar aos nossos receptores. A gente tem um sistema, igual a gente tem sistema neuronal, né? Sistema nervoso, a gente tem sistema respiratório, a gente tem sistema circulatório cardiovascular, né? Então, a gente também tem um sistema no corpo que se chama sistema endocannabinoide. E essa proteína, ela vai se ligar a esse sistema regula o humor, regula a inflamação, pode regular o sono, regula vários aspectos, a imunidade no nosso corpo, né? Por isso que a gente tem aí os óleos de cannabis. Por quê? Porque esses óleos, eles também se ligam a esse sistema. E essa proteína vai lá, se liga a esse sistema e desregula totalmente o nosso sistema. Vai lesionar as nossas células, vai inflamar o nosso corpo e vai gerar um monte de doenças. A partir desse monte de doenças geradas, a gente vai perdendo saúde e tendo infecções. Então, eu tenho vários pacientes, eu vou pegar aqui o exemplo de uma paciente que ela falou: "Nossa, eu tenho sinusite de repetição, eu tomo antibiótico basicamente várias vezes por ano, porque sempre estou com sinusite". E a partir do momento que a gente fez uma alimentação não inflamatória, ela falou: "Nunca mais tive sinusite". Ah, sinusite é uma infecção? Sim, é uma infecção, é a mesma coisa da conjuntivite da minha filha, e outras doenças que são infecciosas, mas que se você não tivesse inflamado, você não teria. Você não teria essas doenças se você não tivesse inflamado. Então, a gente tem o leite do tipo A1 e o leite do tipo A2. Todos os outros animais, tirando a vaca, produzem leite do tipo A2, tá? A cadela, o gato, o ser humano produz, a cabra. Então, esse leite do tipo A2 é um leite que a gente consegue digerir melhor e não vai ter a formação desse peptídeo de 7 aminoácidos chamado BCM7. Aí, sabendo disso, algumas empresas
decidiram fazer o seguinte: eu vou produzir só do tipo leite do tipo A2. Aí elas fizeram ali um teste genético nas vacas e só tem vaca do tipo A2. Essas vacas que produzem leite do tipo A2, esse leite, ele é um leite menos inflamatório, né? Aí a gente tem que lembrar do seguinte: se você for tomar um leite do tipo A2 e tomar um leite, evitar de tomar um leite pasteurizado, que a gente não encontra no supermercado. Inclusive, em muitos lugares, né, em muitos países, é proibido vender leite não pasteurizado, porque existe uma preocupação com a higiene dessa vaca. Então, gente, aquela leite hoje é um luxo. Se você tem ou seu terreno, seu pedacinho de terra, e tem o seu caseiro, e esse caseiro tem uma boa higiene, você consegue tomar um leite de qualidade. Ou se você tem um vizinho que produz um leite, e tirando isso, leite de supermercado é muito difícil a gente conseguir tomar, bem complicado, né? Leite do tipo A1, leite de caixinha. Se você colocar o leite, eu falo de uma maneira bem simples. Pega esse leite, coloca esse leite, tira o leite da vaca, deixa fora da geladeira. Em 3 horas esse leite está azedo. Se você ferver esse leite e deixar fora da geladeira, em 1 dia ele está azedo. Se você ferver esse leite e deixar dentro da geladeira, em 3 dias ele está azedo. Agora, por mais, mesmo que seja um leite pasteurizado e você fizer isso, você vai perder o leite, rápido. Agora, gente, um leite na caixinha, fora da geladeira, durar 3, 6 meses na prateleira do supermercado, o que é que tem nesse leite, né? Então a gente tem que ter uma mente bem, crítica, porque se a gente não se alimentar bem, a gente sempre vai estar inflamado. E aí, aqui ó, parece que o mamão quebra proteína. Será que é mito ou verdade? Aí seria como? Porque assim, o que é o mamão, ele tem enzimas que a gente usa até como enzima digestiva. Até a enzima mesmo que a gente usa, a papaina, que é a enzima do mamão, para poder, essa papaina a gente usa até para poder cuidar de feridas, porque vai digerindo ali aquela parte preta daquelas feridas grandes. E a gente pode usar a papaina também como enzima digestiva. Mas assim, toda vez que eu vou tomar, eu não vou saber te afirmar se isso é mito ou se é verdade, tá? Isso eu não li nenhum estudo falando sobre isso, mas todas as vezes que eu for tomar leite, eu vou consumir papaina, né, vou tomar enzima digestiva, seria algo do tipo, se for verdade, né. A Lé tá falando aqui: "Caí de paraquedas, mas estou amando sua didática". Muito obrigada, gente. Tem gente que acha que ser didático, eu dou aula para médicos e, graças a Deus, eles elogiam muito a minha didática, porque tem gente que acha que ser didático é falar, que dar aulas, que ensinar, a gente tem que falar rebuscado, né. A gente pode ter um vocabulário bom, sim, mas quanto mais simples, se a gente pegar assuntos complexos e transformar esses assuntos em palavras simples, quanto mais simples for, mais a gente grava. E quanto mais a gente grava, mais a gente aprende. Então, eu tento ser bem simples, eu tento explicar a fundo, mas de uma maneira bem simples para que qualquer pessoa possa entender. Então, gente, bom dia, Angel, tá aqui, toque da Angel, bom dia. Então, gente, para a gente poder ter uma dieta menos inflamatória, a gente tem que retirar o leite do modo como nós consumimos hoje, né? Não, eu tenho um terreno, eu tenho lá uma cabra e ela pasta, ela toma sol, ela come vegetação e eu vou lavar as tetas da cabra e vou tomar um leite cru da cabra, né? Esse leite tem propriedades benéficas. Eu tenho uma vaca que foi feito um teste genético e ela produz leite do tipo A2, né? E essa vaca só pasta, ela toma sol, não induz o cio, e eu tomo leite cru. Esse leite tem as propriedades, né, que a gente gostaria que tivesse. E aí, o que mais eu vou fazer?
Leite, vou tirar, vocês já viram, tirar os excessos, excesso de comida não faz bem. E aí quando eu falo de excesso de comida, a gente é condicionado a comer por prazer. Por que a gente é condicionado? "Ah, vai no médico que eu vou te dar um sorvete quando a gente sair. Ah, não chora não, que eu vou te dar um picolé se você parar de chorar. Ah, papai viajou, você tá triste? Vamos ali comer um pedacinho de pizza?". A gente é criado desse jeito, né, a maioria de nós foi criado desse jeito. Não por má intenção dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, até com boa intenção, mas aí a gente aprendeu a associar "tô triste, mereço comer algo diferente". E aí isso traz vários problemas. Por quê? Porque a vida é cheia de frustrações. Todos nós temos frustrações. E aí eu tenho um problema, ao invés de ajoelhar no pé da minha cama, fechar a porta do meu quarto, né, a Bíblia fala assim: "Aquele que me vê em secreto será recompensado publicamente". Ao invés de eu ir lá e fechar a porta do meu quarto e ajoelhar no chão e orar e resolver o meu problema com Deus, colocar o meu problema nas mãos de Deus e desabafar, colocar para fora, e aí eu ter um relacionamento íntimo com Deus, não, eu vou fazer o quê? "Ai, eu tô triste, vou comprar um pote de sorvete, vou pedir uma pizza, vou comer um hambúrguer, vou pedir uma sobremesa", e aí isso faz o quê? Condiciona a gente todas as vezes que a gente tá frustrado, a gente quer comidas mais calóricas e mais doces. Por quê? Porque a comida também, ela libera hormônios, neurotransmissores no nosso corpo que dão sensação de prazer, mas é tão rápido que você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Você vai ficando mais inflamado e obeso. Tem uma outra pergunta aqui, ó. "Doutor, o leite e derivados me faz muitos gases, só consumo kefir. Obrigada pelos seus ensinamentos". Quando a gente tem gases, é porque a gente não está digerindo, a gente está fermentando. Quando a gente fermenta, a gente produz mais ácido no intestino e gases, né. Se você coloca um produto para fermentar, vou fazer um chucrute, um repolho fermentado, na hora que você abre faz o "tss", gás, né. E aí na hora que você come tá ácido, tá com gosto de vinagre, fermentado. Isso acontece quando a gente não digere bem os nossos alimentos, acontece no nosso intestino, mata a nossa microbiota saudável e sem microbiota saudável ninguém tem saúde nenhuma. "Doutora, sou do interior de Vila Valério, Espírito Santo, só preparo meus alimentos com banha de porco, eu mesmo crio aqui na roça". Maravilhoso, gente. Isso é outra coisa que a gente tem que ter consciência, quais as gorduras eu vou usar para não ficar inflamado. Então, gorduras inflamatórias, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão, óleo de canola, que nem é a canola não é uma planta, né, é um produto feito a partir de um óleo de uma planta que é tóxica para os animais, tóxica para a gente, se a gente comer a planta a gente se intoxica. Óleo de milho, nenhum desses óleos é saudável. A banha de porco é muito mais saudável. Eu falo que eu tenho que falar bastante de práticas integrativas para poder me redimir, né, para ter o meu lugarzinho no céu, porque quantas vezes na faculdade eu enchia lá o saco do senhorzinho de 92 anos, lúcido, andando, plantando sua horta, colhendo, porque ele estava usando banha de porco para fazer a comida em vez de óleo de soja, e eu ia lá encher o saco dele, porque eu aprendi isso na faculdade. Não, banha de porco é muito mais saudável, depois quando a gente vai estudar. Então quais óleos eu vou usar para cozinhar? A banha de porco é um excelente óleo para cozinhar. O óleo de coco também, porque o óleo de coco ele não vai se degradar às altas temperaturas, se transformando em gordura trans. Isso é muito ruim, né. Tem muitos óleos vegetais que você compra, desses que eu falei que são inflamatórios, que vem assim: "Não contém gordura trans". Não tem gordura trans até ser aquecido. Aqueceu, passou de 180 graus, vai ter gordura trans. Quer ver um alimento que é sensacional, é anti-inflamatório, é poderoso, que se você consumir, você vai aumentar seu nível de saúde? O óleo
o azeite de oliva extra virgem está entre os 10 melhores alimentos do mundo. Todas as vezes que você consumir azeite de oliva extra virgem, só o azeite de oliva, né, tem que ser de vidro escuro para não estar oxidado, tem que ser de vidro, não pode ser da lata. Você está aumentando a sua saúde, a não ser que você aqueça esse azeite de oliva. Se você usar ele para refogar, vou fazer o arroz, aí coloca lá o alho, a cebola e o azeite de oliva. Não, você está refogando, ele vai ficar mais aquecido do que 180 graus, vai se transformar em gordura trans. Azeite de oliva é para finalizar prato ou para você colocar em pratos que tenham água, que a temperatura não vai subir demais, não é para fritar. Então, para fritar, pode ser a manteiga ghee, né, a manteiga que você tira toda ali a proteína dela, lembrando que toxina se acumula muito em tecido gorduroso e a manteiga é a parte gorda do boi, então você teria que ter um leite de qualidade para você ter uma manteiga ghee de qualidade. Então, a manteiga ghee daquela vaquinha que pasta, que toma sol, que não é induzido cio, que não come ração, a manteiga é um excelente alimento, né? E aí você poderia usar para fritar, para aquecer e tudo. O óleo de coco, que tem triglicerídeo de cadeia média, né, que nem precisa de bile para poder ser absorvido, tem vários aspectos bons, é fungicida, ele também não se degrada muito às altas temperaturas, tá? E a banha de porco, são os 3 melhores óleos para você cozinhar. E depois que cozinhou, que fritou, né, que fritou ali, refogou, você pode sempre usar azeite de oliva para poder melhorar, a qualidade, o valor nutricional do que você come. O azeite de oliva de embalagem vermelha não é indicado para fritura. Isso é o que a indústria te diz que ele é indicado para fritura, por quê? Por causa do sabor. A indústria está levando em consideração o sabor. A indústria não está levando em consideração a formação de gordura trans. Então, não, azeite não é indicado para fritura. Intrigante falar bem da banha de porco, pois quem conhece a Bíblia sabe que o Criador falou: ai daqueles que tocar na carne imunda, e a carne de porco é considerada na Bíblia uma carne imunda. Eu respeito muito os adventistas, que a maior parte das pessoas que não comem carne de porco são adventistas. Eu respeito muito, eu gosto muito do Rodrigo Silva. Só que a Bíblia tem sim as suas interpretações, né? Tem uma parte que onde, se eu não me engano, foi Pedro que sonhou e com uma escada e animais subindo e descendo, e aí alguém fala assim, na verdade Deus fala assim: pega um animal e mate, né, e coma, e aí ele fala assim: jamais comerei um animal imundo. Aí vem a resposta: não torne imundo aquilo que Deus purificou. Então, sim, a gente tem alguns aspectos que aconteciam no Antigo Testamento, não se comia carne de porco, e aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem ali Paulo falando basicamente que cada um faça de acordo com a sua fé. A única coisa que a gente deve manter é a abstenção, né, de sangue. Então eu respeito muito a sua opinião, Sônia, mas não é a minha opinião. Se conhecendo a Bíblia, eh, eu acredito que a gente pode comer carne de porco, cada um de acordo com a sua fé, né. Tem uma parte que fala na Bíblia que a gente não deve comer coisas, sacrificadas, né, no Antigo Testamento a gente fala. Aí Jesus veio, Jesus se sacrificou, foi o sacrifício vivo, e aí acontece o quê? A gente deixa de ter que fazer sacrifício para purificar os nossos pecados, porque Jesus foi um sacrifício vivo. Então, algumas coisas, Jesus veio cumprir a lei, né, ele veio salvar o mundo. Então algumas coisas, as interpretações são diferentes, tá. Eh, Obrigada, doutora Edseli, você é muito coerente nas suas palavras, muito obrigada. De nada, querida. Então, gente, eu uso, né, respeito quem não usa, claro, né, porque eu não vou escandalizar o meu irmão,
né, nós somos irmãos em Cristo, eu não vou escandalizar, o meu irmão. E eu uso banha de porco, eu uso carne de porco, né, cada um consuma ali de acordo com sua própria fé. Aquele que acredita que é imundo e consumir algo que é imundo, está pecando. Aquele que acredita que Deus purificou e consumir algo que é puro, que acredita que é puro, não está pecando, mas eu não vou escandalizar o meu irmão, respeito muito, tá. Eh, a Jo tá falando aqui: "Doutora, quem já tratou câncer de mama pode suplementar metilfolato e metilcobalamina?" Há mais tempo eu acreditava que não. Por quê? Porque a gente tem aberrações, em quem tem câncer, a gente tem aberrações aí na metilação. Quando a gente fala em metilfolato, tem o radical metil. Quando a gente fala em metilcobalamina, tem o radical metil. Folato é a vitamina B9 e cobalamina é a vitamina B12. E esse radical metil é justamente o que a gente tem, vai metilar o DNA. E quem tem câncer ou teve câncer, né, e não tratou, né, quem tem câncer tem, eh, aí umas aberrações da metilação. Só que a gente vai estudando, 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 o conhecimento científico ele dobra a cada 80 dias, e hoje eu acredito que sim. Por quê? Porque existem tratamentos muito eficazes e que trabalham com a metilação do paciente usando, produtos metilados, né, até para tratar o paciente oncológico. Então eu acredito que sim. O William está falando aqui: "Saúde do corpo é necessária, corpo é templo de Deus". Exatamente, gente, o nosso corpo, uma pessoa doente não vai levar a palavra de Deus para lugar nenhum. Uma pessoa doente vai abreviar a sua vida, né. Uma pessoa doente, não vai trabalhar da mesma forma que uma pessoa que não está doente. Então o nosso corpo ele é templo de Deus, a gente deve cuidar das coisas do Senhor com muito zelo, e a gente deve cuidar do nosso corpo com muito, muito zelo, tá. Eh, queijo de leite puro se torna zero lactose depois de 10 dias? Aí você está falando da maturação do queijo, né. Vamos lá, a gente tem, se a gente pegar um leite bom, de qualidade, um leite A2, a gente tem alguns processos de produzir queijo. A gente pode produzir o queijo esperando o queijo coalhar e dessorar, aí a proteína, porque o queijo é a junção da proteína, né, você joga o soro fora e junta aquela proteína e faz uma massa. Ou tem o queijo que é adicionado coalho, que aí ele talha ali na hora e o processo de fabricação do queijo é melhor. Os queijos que não é adicio que não são adicionado o coalho, que são feitos a partir ali esperando, né, as bactérias fazerem efeitos e separar o sólido do soro, são queijos melhores. Queijos maturados, aqueles queijos que são fabricados e ficam lá na prateleira maturando, 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 você vai ver que o queijo fica fresco, depois ele vai endurecendo. E aí ele vai ter um teor de gordura muito maior, né, as bactérias que estão ali, elas estão transformando aquele queijo. Quanto mais maturado, quanto mais amarelo, quanto mais gordo for o queijo, mais saudável esse queijo é. Quanto mais fresco for, tem muita proteína coagulada ali junto, mais inflamatório esse queijo é. Então a gente tem essa diferença aí. 10 dias, eu acredito que não, porque é um processo de maturação, ele, se você pegar os bons queijos, eles são maturados por muito mais tempo do que 10 dias, tá. Então, meus amados, nós já finalizamos aqui a live de hoje. Amanhã a gente vai continuar com o tema alimentação não inflamatória, né, para que você possa ter mais saúde aí na sua casa, sabendo o que você vai comer, sabendo o que você deve deixar de comer, porque tudo começa pela boca, né. A Bíblia fala, assim, que o que entra na boca, às vezes, não mata tanto quanto que sai. Então a gente também tem que cuidar das nossas palavras, cuidar do que a gente fala, para a gente abençoar a vida das outras pessoas. E
tomar cuidado com tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo, sendo um templo de Deus, ele precisa de cuidado, tá bom? Amados, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham um dia excepcional, que todos nós tenhamos um dia abençoado por Deus. E amanhã a gente vai estar aqui às 8h15 de novo, fazendo live aqui para você. Eu vou deixar essa live salva, eu já vou pedir para você comentar 4 palavrinhas. Sempre que você assistir uma live minha, comenta 4 palavrinhas, porque o algoritmo entende que esse assunto é importante e começa a distribuir muito mais esse assunto. Curta. A Jo tá falando: "Doutora, faz um curso para não médicos também". Vou fazer um curso para não médicos, tá? E eu vou deixar para vocês nos comentários do YouTube, um link para que você possa entrar para um grupo de WhatsApp. A gente não vai ficar enchendo o seu saco ali no grupo, mas todos os dias eu e outras médicas estaremos colocando um assunto, um um que pode ser um texto, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, todos os dias, um assunto por dia, para que você possa melhorar a sua saúde. Então, se você quer melhorar a sua saúde, além de assistir as nossas lives, entra para o grupo, que eu vou deixar o link no YouTube, e aí você entra para o nosso grupo e você vai ter ali, receber com exclusividade um assunto por dia, para que você possa ter a sua saúde melhorada. Beijo no seu coração, fique com Deus, até amanhã às 8h15. Tchau, tchau.